Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é o domingo terceiro, depois do Advento, e é o chamado domingo Gaudete. Por isso a igreja, vocês já sabem que 2 vezes por ano, tanto o quarto domingo da Quaresma como o terceiro do Advento, a igreja mitiga o seu rigor do roxo para que nos avizinhamos, no caso do Advento, ao Natal. Então é uma mortificação que se alegra pelo Natal estar próximo. Então, domingo, tanto o quarto da Quaresma como o terceiro do Advento, um domingo de alegria. Então vamos considerar o que é alegria, porque está escrito, é bíblico, servir ao Senhor com alegria. A tristeza é uma paixão da alma. Em outras ocasiões já falamos das paixões. E nas paixões, nós e os animais temos as mesmas paixões. Por isso é possível ver, sem humanizar um animal, que um cachorro pode estar triste. É possível. Sem humanizar, ou o gato, para quem gosta de felinos, tem um gosto um pouquinho mais nobre, ver que ele está triste. E pode ser que ele esteja alegre também, porque é uma paixão. Nisso compartilhamos, é a parte animal de sentimentos. Por exemplo, pode ser que esteja o homem com medo, é uma paixão da alma. Pode ser que esteja irado, não com o vício da ira, mas a paixão da ira. Temos várias paixões. Então, a alegria se opõe à tristeza. A tristeza é o quê? Como o bem está ausente, aí ficamos tristes. É o sentimento de um bem distante. Janeiro, fevereiro, começam as aulas. As férias do fim do ano ficariam distantes. Estamos, para quem não possuída, as férias tão queridas para se perder tempo, vamos ficar aqui alegres. A alegria é o gozo de um bem presente possuído. O trabalhador, nos primeiros dias do mês, está triste, porque o seu salário vai ser no fim do mês. Quando receber o seu salário, vai ficar feliz. O doente, se está num tratamento, está triste, porque a sua saúde está ausente. E se for uma recuperação longínqua, ele vai ficar triste até o momento que se recupere da sua enfermidade. Com a saúde, ele vai ficar feliz. Estes sentimentos são paixões da alma. Agora, elas, as paixões, elas não são nem boas e nem ruins. Elas são neutras. Aí nós, graças ao pecado original, podemos nos valer do mal e aliar o mal, no sentido moral, às paixões da alma, aí o homem vira praticamente um demônio. Por exemplo, temos a ira como vício capital e temos a ira como paixão da alma. O que é a paixão da alma da ira? Eu tenho que fazer um bem árduo. Então, da alma intensifica o meu medo, que faz o que? Acovardar, fugir. Então, apelo à ira. A ira dá coragem para enfrentar o mal que está diante dos meus olhos. Eminente. Falando como paixão da alma. Por exemplo, um incêndio, que Deus preserve todos deste mal, e no quarto, lá no fundo, ficou uma criança no berço, mas está tudo em chamas. Vamos ter o que? Medo, conservação da vida, isso é instinto do homem e dos animais também. Mas pensando no pobre inocente que ficou lá, vai morrer queimado, de repente dá uma força, esquecemos do perigo, da morte, etc. Vamos lá, enfrentamos as chamas e salvamos a criança, mesmo com o perigo da própria vida. Foi o que? A paixão da ira, que nos deu
valentia a mais para fazer o quê? Um ato de proteger alguém diante de um perigo, inclusive do perigo da própria vida. Agora, quando estamos com esse desequilíbrio causado pelo pecado, nós pegamos as paixões da alma e aliamos aos pecados. Aí vem a destruição do homem. Porque as paixões da alma, elas dão para corpo e alma, falando do homem, uma compensação da nossa falta de virtude. Então, se eu alio, por exemplo, a paixão da alma, da tristeza, com a contrição, eu vou ter uma contrição mais profunda. Porque eu ofendi a Deus, perdi o céu. Agora o céu está longe, por causa de um pecado mortal. Então, eu vou ter a contrição no sentido do arrependimento e triturar meu coração, e se eu ponho uma pitada de tristeza saudável, eu tenho uma contrição profunda. Agora, vamos lá. Se estou deprimido, triste, desanimado, cansado, e ponho uma pitada de paixão da alma, da tristeza, eu vou para o fundo do poço. É o que acontece. Se eu estou irado pelo vício da ira, pecado capital, e ponho uma pitada de paixão da alma da ira, viramos um leão ou um demônio. Simples assim. Agora, se eu estou fazendo um bem árduo, como a virtude, seja ela qual for, e ponho uma pitada de ira, eu vou longe, porque a ira dá um pouco mais de valentia. Falando da ira como paixão da alma e não como vício capital. Até aqui nos entendemos, suponho eu. A alegria como paixão da alma, nós temos o quê? A possessão, o gozo de um bem presente. Quando Deus, nosso Senhor, nos mandou servi-lo com alegria, é porque quem tem a Deus, possui a Deus. E a graça santificante é o modo, neste mundo, de estar com Deus de modo íntimo, intenso e constante. Então, a alma católica, ela está obrigada, pela presença de Deus, a ter alegria. E na vida dos santos, mesmo os muito penitentes, nós vemos isso. Triste pelos pecados seus ou alheios, e felizes por Deus, e com esta, para nós contrários, mas com Deus harmoniosamente se faz possível. Triste em um aspecto e feliz em outro aspecto. Neste mundo, por causa dos desequilíbrios causados pela falta de virtude, ou nós estamos profundamente tristes ou extremadamente alegres. Aí onde vem o que? A dissipação. Então as pessoas estão ruidosas e toda aquele excesso de falar e de tudo aquilo, e gargalhadas e não sei o que mais. É alegria, sim, mas falando de virtudes, tudo tem o seu meio termo. Não pode ser mais, porque é excesso, e não pode ser menos, porque é defeito. Então as paixões, elas são pitadas sobre virtudes para dar uma intensidade a mais. E falando da alegria, que é o que nos importa depois de tudo isso que até aqui falei, nós vemos a ausência de alegria na nossa prática religiosa. Aí uns diriam, mas padre, como posso estar alegre porque a igreja está em crise? É difícil. Como posso estar alegre se eu não sei se amanhã eu não posso estar no quinto dos infernos? É verdade. Como posso estar alegre se o Brasil também está em chamas, de mal a pior? É complicado. Mas em todo caso, quem tem a Deus não teme absolutamente nenhuma das coisas mencionadas e por mencionar. Então a fé nos arrima em Deus e a graça santificante nos faz ter Deus dentro de nós. Então, por esta presença da verdade suprema, que é Deus em nós, pela fé e pela graça, nós devemos ter uma conduta de alegria, que não é ficar mostrando os nossos dentes brancos para todas as pessoas. Não, é uma alma feliz. É diferente.
esse gozo que está internamente em nossa alma, mas realmente presente, que nos faz levantar todos os dias com ânimo, para encarar o diabo e o pecado, a morte e os perigos, etc. Quem tem a Deus, nada, e a ninguém teme. Então, esta convicção, que não é uma ilusão, causa nos que vivem da fé alegria. Por isso temos vou mencionar dois santos, que levaram muito a sério esta disposição de alma. O primeiro, São João Bosco. Não se via nas escolas de São João Bosco tristeza. Um santo triste é um triste santo. Se não foi ele que disse, vai ser o segundo que vou mencionar, São Felipe Neri, outro santo de muita alegria. Por quê? Está com Deus. Ambos, e aqui realçando mais São Felipe Neri, o seu amor para com Nossa Senhora era tão profundamente constante que, junto com a paixão da alma do amor, junto com o amor a Deus sobrenatural da graça santificante, ele conseguiu romper costelas que o seu coração ficou tão movido de amor a Deus. Este homem não podia ficar triste. E, por outro lado, chegava a ser cômico. Já mencionei para os senhores um episódio em que ele, já morto, porque ele fez algumas extravagâncias aos olhos dos homens que se acham muito prudentes, esquecem da prudência do Espírito de Deus, que não é a mesma nossa, muito criteriosa, nossa sinal, em que, vendo aquelas coisas estranhas que São Felipe, o padre Felipe Neri fez, então decidiram não canonizá-lo. E naquela reunião entre cardeais aparece Felipe Neri, o padre Felipe, com raios de glória e majestade, e vai dizer o quê? Olha, estou na glória, estou com Deus. Se me canonizam, não. Bom, foi canonizado. Então isso é o máximo. Estar com Deus deve ser para nós uma alegria, porque o céu não há a menor sombra de tristeza. Não existe tristeza no céu. E como nós vivemos a antessala do céu, que é a nossa fé católica, tampouco poderia haver tristeza no sentido de estar com Deus e não gozar da alegria de estar com Deus e estar extremadamente deprimido, para baixo, triste, angustiado, amargurado, azedado. Quando se dá estes aspectos tão negativos, é porque falta viver a fé. Não existe um católico pleno que esteja nesse estado deplorável, porque a alegria de estar com Deus nos anima, nos deixa corados, sadios, segundo Deus, e mesmo com tudo indo de mal a pior, o mundo, a igreja, em realidade, os eclesiásticos, nós mantemos a alegria, porque o que importa, no final das contas, é Deus. A salvação é estar com Deus. E as outras coisas, aplicamos as paixões conforme a reta razão e o ditame das virtudes também. Então, senhores, se vê, é notório, nossos rostos mostram o que há em nosso coração. É o espelho do coração, é a cara, ou a face. E vemos todos, em sua maioria, principalmente nós que vivemos num desterro eclesiástico, mas dentro da fé católica, graças a Deus, com muita tristeza. Mas o essencial, que é Deus, a confissão, a comunhão, a vida de oração, nós temos, e é o essencial que nos alegra. E nós não gozamos, não desfrutamos dessa alegria de estar com Deus. Então a nossa alma, ela fica amargurada. E muitas vezes é a amargura espelhada em nossas caras que causa uma real e totalmente racional compreensão da aversão que muitos têm à prática do catolicismo. Principalmente as pessoas que acham que são as mais sérias. Então tem aquela cara da Perpétua. Por sinal, voltaram a propaganda infeliz, a novela onde ela estava.
Porque isso, de fato, quando zombam de nós, o que realçam? A amargura e a tristeza do católico. Aí damos razão para que o nome de Deus seja ridicularizado por causa das nossas carinhas amarguradas, azedadas. Então, senhores, não é um adereço ou enfeite da graça ter alegria na alma. É um elemento essencial. Aonde Deus está, tudo e todos se alegram. É impossível estar diante de Deus triste. Se há tristeza, é porque falta viver a presença de Deus. Isso é tão magnífico que nós temos que ir ao pé da cruz. Nós temos a mãe do Redentor, a mãe de Deus, que estava com o coração triturado, porque viu a morte do seu inocente filho, único filho, morrer por nossos pecados. Se nós entramos neste mar de tristeza do coração de Maria, nós vamos encontrar também a alegria. Por quê? Porque morre seu filho, ela chora, mas em nenhum momento ela perdeu seu filho. Por isso está Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Alegria, ao mesmo tempo. Vamos ao Verbo encarnado, Nosso Senhor do alto da cruz, vendo a malícia dos hebreus, a estupidez dos romanos, a ignorância de todos e a malícia de todos também. Nosso Senhor, como ele orou lá no Jardim das Oliveiras, minha alma está triste até a morte. Verdade. De ver todo esse absurdo de malícia, de maldade e de ingratidão. Mas mesmo flagelado, crucificado, a alma de Nosso Senhor está feliz também. Porque está unida hipostaticamente ao Verbo. Deus não pode ficar triste. É verdade que dizemos, se pecamos, deixamos Deus triste. Sim, mas no sentido de que? De irado, de indignado, porque Deus quer a nossa salvação. Mas falar que o bom Deus está triste com essa tristeza que nós temos é indevido. É um modo mais de analogia do que de propriedade. E assim que, senhores, os que servem a Deus devem ter a alegria de estar com Deus. Porque quando não se dá isso, segunda parte do nosso sermão, nós vamos aplicar a alegria de modo errôneo quando estivermos longe de Deus. É o grande engano da paixão da alma, da alegria. Nós conseguimos sabotar nossa alma. Estamos longe de Deus, devemos estar tristes. Sim. Agora, estamos longe de Deus, usamos a paixão da alma da alegria para enfeitar o que é triste. E é o mundano que faz isso. O mundano está profundamente feliz nas noitadas e baladas pecaminosas entre álcools e drogas na vida. Sai destruído fisicamente, mas ele está feliz. E não podemos dizer que somente os elementos químicos do álcool e das drogas que enganaram o seu cérebro e fizeram ele ficar feliz também. Mas ele está profundamente feliz de ter usado essas drogas e excedido no álcool. De ter perdido sua noite de sono, da sexta para o sábado, para o domingo, na segunda estará destruído, mas estará feliz. Porque ele não teve alegria em Deus e nem quer. Então vai pôr alegria no pecado, na perdição, e vai sorrindo para o quinto dos infernos, onde virá e viverá eternamente a real e absoluta tristeza, que é perder para sempre a Deus nosso Senhor. Então, senhores, isso acontece. Então, se nós não colocarmos a alegria em Deus, que é própria de servir a Deus, estar na verdade, na única igreja que salva, na doutrina de sempre, na missa verdadeira, nos sacramentos válidos, nos santos de verdade, no nosso rosário que recebemos da Santíssima Virgem sem adulteração, nas práticas católicas, se não servirmos a Deus com alegria, vamos colocar no quê? No caminho do pecado, no afastamento a Deus, no distanciamento dos sacramentos e do espírito humano na sensualidade e daí para o quinto dos infernos.
Então, alegremos nossa alma, porque estamos com o nosso Senhor e devemos, é um lenitivo, neste vale de lágrimas, saber que depois desse desterro, vamos ver a Jesus. Encaramos o desterro, deserto, os 40 anos, os 60 anos, não vai durar a vida inteira, vamos morrer, um dia tudo se acaba neste mundo. Aí então, vale a pena, porque o que não se acaba será eterno, alegria eterna, descanso eterno, prazer eterno, felicidade eterna. Então vivamos esta antessala do céu que é a Igreja Católica e tenhamos a alegria dos santos. Isso não tira a seriedade dos sérios. Isso não tira o recolhimento dos mais recolhidos. Não, mas dá encanto de ver o sério feliz, o recolhido feliz, o piedoso feliz, o modesto feliz. E por que feliz? Por causa da modéstia? Não, por causa de Deus. Por causa do seu silêncio? Não, por causa de Deus. Por causa da sua seriedade? Não, por causa de Deus. Que alegria, como dizemos em quase todas as missas, o Deus que é a alegria da nossa juventude. Porque diante de Deus, no céu, nós não seremos mais velhos. Nossas rugas, para quem as tem, serão eliminadas. E aí teremos a alegria de uma juventude com Deus, em Deus, que não conhece todo o serviço que faz nesse tempo, que é o desgaste. E a tristeza é a ruga na alma. E vai desgastando, e o triste vai cada vez mais se distanciando, perde até o prazer da vida, no sentido mais natural, e todos que se lançarem de uma ponte ou fizer qualquer outra coisa semelhante, é porque não tiveram alegria nem em estar vivos. Então, senhores, o século que nos toca viver é deprimente. O mundo causa profundas tristezas, mesmo querendo os mundanos sabotá-la com falsas alegrias. Agora, Deus causa uma real tristeza em nossos pecados, que se chama contrição, e uma profunda alegria, que já é algo da possessão de Deus, pela graça. E isso é um estímulo para o católico perseverar no santo serviço de Deus. Então, quem não tem o uso dessa paixão bem em exercício, que peça ao Divino Espírito Santo. Aí é outro aspecto da alegria. Nos frutos do Espírito Santo também tem alegria. Porque é próprio daquelas almas que são movidas pelo Espírito Santo, próprio, ter uma alegria que é fruto da presença do Divino Espírito Santo. Então, se nós não temos, falta, em definitiva, é o conselho prático. Falta devoção, falta invocar, falta se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. No sentido mais católico desta invocação e desta moção, não precisa ser carismático, basta ser católico. E é o mais desconhecido entre nós. Nós lembramos do Espírito Santo quando traçamos o sinal da cruz de um ombro a outro, com muita sorte, porque tem quem faça sem dizer nada. Então aí vamos à causa da tristeza do católico, nos toca aqui, de nós que aqui estamos, falta intimidade com o Espírito de Deus. Porque o que disse o nosso Senhor? Ele vai confirmar todas as coisas que eu lhes disser. Então, a confirmação da presença de Deus com esta devoção, intimidade, invocação do Divino Espírito Santo. Então, seja Ele que repouse em nossas almas, que alegre nossas almas, que acalme as nossas almas, que estimule nossas almas no caminho da virtude. Então, peçamos para termos um Natal feliz, de fato, não pelo que vamos comer ou ganhar de presente, mas por Ele que nasceu. E é obra de quem? Do Espírito Santo. Nasceu de Maria Virgem. Cremos e professamos essa verdade. Então, será o Espírito Santo de Deus que nos fará alegrar em nosso Senhor, se submeter ao Eterno Pai, tê-lo também em nossas almas como um templo e ser movidos, quando rezar, movidos pelo Espírito Santo, rezar com alegria. Quando trabalhar, vou trabalhar movido por Ele, trabalho com alegria. Vou resistir ao pecado, resisto com alegria. Tudo que fizermos movidos pelo Espírito Santo, em consequência, feitos na graça de Deus, o faremos com a alegria própria do Espírito de Deus,
própria do Espírito católico. Então, que ele repouse em nossas almas, invoque o Divino Espírito Santo e exorcizem a tristeza dos seus corações, que será sempre, no sentido do mau uso da paixão, uma brecha para o desespero, uma âncora para o desânimo, e vai trilhando o caminho do abandono a Deus, que se deixa levar extremadamente pelo mau uso da tristeza como paixão da alma. Então, que Deus nos preserve ou nos cure deste mal e alegremos-nos em nosso Senhor, porque Ele é a alegria da nossa juventude, e servamos ao Senhor com alegria, como está escrito na Sagrada Escritura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.